Olá, eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Se você está chegando agora, eu quero te conhecer mais. Escreve aqui embaixo de onde você é e o que você gostaria de saber, ou que assunto você gostaria que eu tratasse aqui para você, tá? Assista os vídeos, interaja, curta o canal, por favor, né? Curta o vídeo aqui, se inscreva no canal e divulgue para os seus amigos ou para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir o que eu trago aqui. O meu assunto de hoje é: não se leve tão a sério. Por que eu vou falar sobre isso? Porque a gente vê muitas pessoas trazendo nos seus discursos, nos grupos, na internet, mas também no pessoal, como que eu posso dizer, esse orgulho de pensar como pensa. E aí essa dor de às vezes pensar como pensa, esse incômodo de que as coisas não caminhem no mundo como ela pensa. E a gente se envolve com os assuntos que estão aí em voga, né, com os assuntos que estão sendo mais falados, de uma maneira muito pessoal, né, onde nosso eu fica muito evidente. E quando a gente fala do eu, aqui, pelo menos nesse canal, eu estou falando de ego. E o que é o ego? Né? Eu não vou fazer um tratado sobre o ego, não é essa a ideia, mas o que é o ego que eu quero dizer aqui? É esse eu que sente tudo, que sofre por tudo, que puxa para si todo o comentário. Às vezes eu vejo um comentário lá sei lá, no Facebook, no Instagram, sei lá onde. E tal pessoa me decepcionou. O ego, o que ele faz? Ele já acha que é ele. Às vezes não tem nada a ver com você o assunto, mas você vê uma coisa, você já puxa para você. E tem a ver com isso, essa história de se levar a sério ou não se levar tão a sério. Não se leve tão a sério. Mesmo que seja sobre você, você não precisa sofrer. Isso não precisa ser uma dor para você. Você pode soltar essa necessidade de controle, né? Você pode soltar essa necessidade de saber sobre o que você está sendo falado, de saber e de se colocar como personagem daquela história, que geralmente não tem nada a ver com você, mas você jura que tem. Ser alguém é possuir uma memória. Né? Quando eu me coloco como esse alguém, como esse eu que por vezes é ferido, é porque tem toda uma memória do eu ali que eu considero que isso me representa, que isso diz quem sou eu. E a gente quer ser alguém, né? Queremos ser percebidos, queremos ser notados. Mesmo quando a pessoa se cala, né? Fica lá no seu canto sem se colocar, ela quer ser notada. Então, às vezes tem essa frase, né? Eu vou sumir para ver como que as pessoas vão ficar sem mim. Eu vou embora e aí quero ver só como vai ser. Né? Isso também é o ego, tá? O ego, às vezes a gente acha que o ego é só aquele que se aparece, né? Aquele que coloca elementos para chamar a atenção para si. Não aquele que quer fugir também tá com o ego distorcido, né? A gente acha que o ego sempre está ligado àquela pessoa exibida, aquela pessoa que chega e faz questão de ser notada. Não, o ego também está no tímido, naquele que tem vergonha de falar, também é ego, tá? Às vezes até maior do que aquele que se exibe. E aí, como tudo tem a ver com o eu, com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu faço, a gente tem uma grande dificuldade, e isso mostra como o mundo está hoje, né? Essa situação louca que a gente vive, porque a gente não consegue se colocar no coletivo. Eu não consigo fazer parte do grupo, do movimento. Tem que ser sempre eu me destacando, né? Ou no aparecer ou no desaparecer. Então, o trabalho ou a vida ou os movimentos podem sim ser coletivos. Quando a pessoa coloca um assunto lá que eu não gosto, não é para me afetar, não é uma coisa tenha sido feito para mim, tenha sido escrito para mim. E outra, se eu quero mudar o mundo,
Eu preciso entender que a mudança de mundo só vai acontecer no coletivo. Só vai acontecer num movimento com várias pessoas. Não vai acontecer no eu sozinho. Uma pessoa sozinha não muda nada. Ela ou muda muito pouco, né? Então, o grupo sim é que tem esse poder. E toda a transformação do mundo, né? Toda a mudança do mundo é no grupo, né? É com o grupo. Eu gosto também de pensar na ideia de que nada é fixo nem permanente, né? É um pensamento budista. E quando eu entendo que nada é fixo nem nada é permanente, né? Nada é fixo nem permanente. Nada é fixo nem permanente. Isso é uma frase que a gente deveria repetir como um mantra diário. Porque aí a gente, entendendo isso, não entra no sofrimento. Porque se tem uma situação difícil agora nesse momento, ela vai mudar. Se tem uma situação boa nesse momento, favorável, ela também vai mudar. E que entender isso é um movimento constante, né? Eu já vi esses tempos atrás um comentário da Monja Coen sobre um treinador de futebol. Eu não vou lembrar o nome do treinador porque eu não sou muito entendida nesse negócio de futebol, tá, gente? Mas, enfim, o que importa é o entendimento. Esse treinador falou que quando eles acabam de ganhar um jogo ou um campeonato, eles começam a trabalhar de novo como se nada tivesse acontecido para tentar ganhar o próximo jogo. E não pegar esse ai ganhei para ficar, vou usar o termo mais conhecido, se achando, porque quando eu entro nesse movimento de eu ganhei, eu sou o melhor, eu começo a perder o próximo jogo já. E é curioso a gente pensar nisso, né? Como eu falei, eu não sou entendido em futebol, mas o ganhar e perder faz parte de quem joga, né? De quem tá lidando com jogos e tal. Então, trabalhar o grupo é muito importante. A gente vê isso até com atletas, né? Que às vezes tem um destaque individual e que quando ele fica muito no individualismo, ele perde, né? Ele tem mais dificuldade. E quando ele se conecta com o grupo ganha, né? Então não precisa ser entendedor de futebol para saber disso. Mas isso acontece, se você ler sobre esportes, vários esportes de grupo, isso é bem claro, né? Então é importante entender que a gente está no grupo, que a gente precisa do grupo. Não somos sozinhos. Eu sei que às vezes a gente sente uma solidão muito grande, mas a solidão também é ilusória, porque a gente vive num mundo super populoso e essa ilusão de que estamos sozinhos é o ego também. É o ego querendo se individualizar para se destacar. Então a gente precisa sempre estar atento com o ego, com esse eu distorcido, com esse eu que berra, esperneia, quando as coisas não acontecem como ele imaginou. Porque para o ego, esse eu tem que tomar conta de tudo. Então é esse cuidado que a gente tem que ter no dia a dia. E isso é sempre, tá? Agora as coisas estão indo bem. Aí vem lá a vida e mostra que te dá uma rasteira, né? Vem a vida e mostra que as coisas não são bem assim. Então, pra gente não entrar num termo até que acho que futebol que usa, né? Que é assim, não entrar nesse salto alto com as coisas. Saber que a gente precisa estar no movimento de aprendizado e de desenvolvimento constante. E que se eu não tô aqui para trabalhar pelo coletivo, se eu tô pensando só em mim, quer dizer, tem alguma coisa errada. O nosso movimento tem que ser no entendimento coletivo. E isso faz muito sentido. O entendimento que nós somos o ecossistema, né? Hoje a gente tem esse problema tão sério da destruição, né? Não é de hoje, é de sempre, né? Mas da destruição do nosso ecossistema, né? Destruição da natureza, destruição das florestas. Quando entendermos que somos o ecossistema, não estamos separados do ecossistema, vai ficar mais fácil de a gente agir, né, em grupo, como ecossistema, para a gente poder retomar isso, para a gente poder manter a nossa floresta em pé, para manter o equilíbrio das cidades e das florestas. Porque senão a gente também não vive, nem em grupo, nem individualmente. Aí que tá. Porque você, não, mas eu preciso disso aqui, então tudo bem destruir aquela floresta lá. Não, não tá tudo bem, porque vai atingir a todos de forma igual.
né? Quando o ar começar a faltar, vai faltar de forma igual. Então, é esse pensamento de grupo, esse pensamento de ecossistema, que a filosofia fala, que os cientistas falam, que até algumas religiões com pensamento mais amplo conseguem falar também. Somos unidos, não somos separados. E o problema é que a gente tem agido, essa ideia de individuação tem feito a gente ser ganancioso, né? Pensar só na gente mesmo no sentido de é só para mim, né? O egoísmo. Eu cuidar de mim não é egoísmo. Agora eu querer tudo só para mim é egoísmo. Essa é a diferença, né? E aí o egoísmo também é do ego, né? Esse entendimento de que eu não preciso de nada. E não tem como, né? A gente vive em sociedade, não tem como a gente se desvincular de tudo que está acontecendo, mesmo que a gente não queira. Então, o pequeno papel de bala que você separa lá na organização do lixo faz diferença no planeta. Porque, de novo, se todas as pessoas fizerem isso, o universo, né, vai funcionar melhor. Vamos pensar aqui no nosso pequeno planetinha. Nosso planetinha vai funcionar melhor. Porque o papelzinho de bala que você não joga no lixo, correto? Vai parar no oceano e vai impactar todos nós, de um jeito ou de outro jeito. Então, entender o pequeno movimento do dia a dia para o grande. Isso faz a gente entender como estamos conectados, tá? Eu sei que parece que mistura um monte de assunto aqui, mistura mesmo, porque as coisas não são estanques, mas é para a gente olhar para o nosso pequeno movimento, que muda tudo, né? A gente acha que o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente trabalha as nossas ações no dia a dia, a partir de quais sentimentos nossas ações acontecem. É o sentimento de raiva? É o sentimento de dor? É o sentimento de medo? É o medo que ajuda a gente a decidir o que fazer? É isso que eu queria pensar hoje junto com vocês, né? E por isso que tá tudo conectado, sim. Você tá falando de um monte de coisa. É um monte de coisa, mas se a gente olhar, tudo parte da minha pequena ação. E a minha pequena ação individual, se ela for pensada para funcionar no coletivo, tem um grande impacto, sim. Então, a minha proposta aqui é atuar de forma consciente e decisiva para um bem que não é só o meu bem, não é só o que está dentro das minhas ideias, das minhas crenças, das minhas opiniões individuais. É atuar de forma clara e efetiva para um bem que pode atingir para além do meu umbigo. É difícil, não tô falando que é fácil. É bem difícil. Mas aí eu começo a parar de olhar só pro meu umbigo. Aí eu não gosto disso. E aí tudo que é disso eu quero destruir. Tá vendo? Como é uma ação egóica. Então, para a gente tentar parar e refletir a cada movimento que a gente faz. Parar e refletir para cada escolha que a gente faz. Para não entrar nesse movimentinho. Porque daí é um movimentinho egóico. Tá? Então, eu tô fazendo isso. É para quem? É para ajudar o meu coletivo? É para que o meu coletivo se desenvolva, pense, reflita, tome consciência? Ou não? É só para destilar a minha raiva que está aqui no meu umbigo. É essa questão que eu quero colocar. E eu falo para você e falo para mim mesma. Porque é um movimento constante. A gente está constantemente percebendo como a gente age, a partir do que a gente age. Quando a gente fala e quando a gente cala. Né? Quando a gente faz e quando a gente não faz. Porque às vezes a gente vê coisas absurdas do nosso lado e faz aquele ar blasé. Não é comigo. Sim, é com você. Quando violentam alguém do seu lado e você não faz nada, é com você também. Entende? É a partir daí. Daí é a ação, é a não ação, é o pensamento. Porque tudo isso vai gerar movimento. Nosso pensamento gera movimento. Então, o que está na nossa mente por maior parte do tempo vai ser o estopim de uma próxima ação. Se eu estou com raiva, ressentimento, né, ódio, qualquer outra coisa, minha próxima ação vai ser baseada nisso. Mas se eu estou feliz, se eu estou buscando organizar os meus sentimentos quando eles estão meio alterados, isso também vai gerar meu próximo movimento. Então, para a gente tentar parar
de ficar ali se dando tanto valor, se valorizando tanto, pensando que tudo acontece só por sua conta. Então, para a gente parar de se levar tão a sério, de tentar ser o mais realista possível, né? E não, também não é para ser pessimista, e tudo é ruim, ou super otimista, ai, tudo vai dar certo. Não, gente, tem coisa que não vai dar certo, a gente sabe disso. Sabe quando, batendo o olho, a gente sabe, isso aqui não vai dar certo. Então, eu tentar ser o máximo realista para que as nossas ações no mundo sejam efetivas. Porque o que você quer do mundo? Isso tem que pautar as suas ações e a sua fala. Não adianta eu querer que metade do mundo, metade do meu país, ou enfim, que um número X se exploda, morra. Não adianta eu ir por esse caminho. Quando eu destilo meu ódio, minha raiva, eu tô mandando isso também para os meus, para aqueles que eu quero bem. Tá bom? Então pense nisso, reflita. Pode discordar, coloque suas dúvidas, críticas, sugestões, enfim, insatisfações. Escreve aí para mim, se inscreva no canal, curta esse vídeo e mande para alguém que você acha que precisa ouvir essas coisas que eu estou dizendo. Grande abraço fraterno, paz e bem e até mais.